Boa tarde a todos. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa série de palestras. Hoje nós trouxemos um palestrante externo, um convidado, o professor Dr. José Eduardo Santarém II, e ele vai falar sobre web semântica, conceitos e tecnologias. Web semântica, que é um tema que tem sido debatido nas bibliotecas e ele se mostra bastante relevante nos dias de hoje. O José Eduardo Santarém II, ele tem pós-doutorado pela Faculdade de Engenharia da Computação da Western University do Canadá. Ele é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em Marília. É professor doutor no Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, USP. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília, na linha de Informação e Tecnologia. Também é bolsista de Produtividade em Pesquisa PQ2 do CNPq, coordenador do GT8, Informação e Tecnologia, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB, e atua na linha de pesquisa Ambientes Digitais e Tecnologias Aplicadas à Informação e Comunicação, com ênfase em web semântica, link data, big data, aprendizado de máquina, machine learning, dados abertos e acervos digitais. Ele é líder do NIUSDA, que é o Núcleo de Estudos em Web Semântica e Dados Abertos, e recebeu o prêmio de melhor tese pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB, no ano de 2011. Recebeu também menção honrosa do Prêmio CAPES de Teses 2011 em Ciências Sociais Aplicadas. Para mim é um prazer estar com o Eduardo aqui. Para quem não sabe, Eduardo foi meu orientador no doutorado. Ele me fez enveredar nesse mundo da web semântica e do link data, e agora é uma paixão que fica, né? O tema é realmente muito interessante e a gente vê possibilidades de grandes mudanças na biblioteconomia, na catalogação, principalmente com a web semântica. Para quem já está acostumado com os nossos eventos, eu vou passar a voz para o Eduardo, ele vai fazer a apresentação. Vocês têm o chat, se quiserem já colocar comentários, colocar perguntas. Ao final da apresentação, a gente vai abrir para discutir as questões que forem colocadas pelo público. Eduardo, é com você. Joia, obrigado, Liliana. Eu queria agradecer aí o pessoal da Prima pelo convite, é um prazer estar aqui com esse público tão bom, tão rico. E um prazer também poder participar de uma atividade com a Liliana, né, eu tive a honra de orientá-la durante o doutorado. Ela foi minha primeira orientanda de doutorado a defender, e fico muito feliz de estar podendo conversar com vocês. Bom, já que é um pouco da apresentação, né, então nem vou fazer, porque a Liliana já apresentou, então eu vou direto aqui para o que efetivamente é o nosso tema, a nossa agenda de hoje, que é o que realmente eu gosto de falar, que é o que eu estudo, que é a questão relacionada à web semântica. Hoje em dia eu tenho trabalhado um pouquinho com a questão da análise de dados, né, principalmente dando uma ênfase para análise de dados em grande volume, indo para o caminho de aprendizado de máquina, mas justamente, talvez eu vou falar isso um pouco mais no final, é justamente um caminho que a web semântica me levou, né, é uma condução aí de um caminho que a web semântica, eu senti a necessidade de trazer mais dados para melhorar os processos semânticos. Bom, então vou falar um pouquinho de conceito de web semântica, né, e depois a gente vai falar um pouquinho de link data e aplicações. Bom, eu sempre começo dessa forma, né, o que é semântica? Então, quando a gente vai falar de web semântica, quando a gente for olhar para o que é efetivamente semântica é a capacidade que a gente tem de dar significado às coisas. Então, toda vez que a gente pensar na palavra semântica, é a capacidade que a gente tem de relacionar uma coisa com outra coisa. Então eu posso pensar em qualquer coisa, né? Eu posso pensar, por exemplo, quando eu imagino uma lapiseira, né? Essa lapiseira para mim pode ter vários significados, né? Eu posso pensar
em quem é o fabricante da lapiseira, quem são os fabricantes, que tipos de lapiseira eu tenho, eu posso pensar na característica técnica dela. Mas eu posso pensar também no significado dela, o que ela representa para mim. Em termos de representatividade, ela pode ser muita coisa. Né? Ela pode ser, por exemplo, aquela caneta que eu ganhei da minha avó há 30 anos atrás, aquela lapiseira que eu ganhei da minha avó há 30 anos atrás. Esse é um tipo de significado. Né? Ou então ela pode ser aquela última lapiseira que eu comprei, eu tenho uma coleção de lapiseiras, por exemplo, e a última lapiseira que eu comprei, então estou feliz de ter comprado essa lapiseira nova. Ou então, uma lapiseira que eu usei para escrever ou para fazer um desenho, né? Enfim, quando eu tenho qualquer tipo de recurso, né, e eu dou a ele um significado, essa é a capacidade que a gente tem, o ser humano tem, da compreensão, de pensar nesse recurso, ou nesse objeto, ou nessa informação, com a questão semântica, justamente dar essa questão do significado. Então, isso serve para qualquer objeto. E aí a gente tem levado isso para a questão dos recursos na web. Né? Quando eu vejo um link, quando eu vejo um recurso na web, dá para eu pensar disso de várias formas. Né? Quando eu penso na palavra manga, por exemplo, pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, o significado que aquele recurso específico tem está relacionado à questão semântica. Então, isso é a nossa semântica. Bom, e aí quando eu vou falar de bibliotecas digitais, por exemplo, né, e eu penso em acervos semânticos, o que exatamente que eu posso pensar quando eu penso nisso, né? Então eu sempre digo, sempre pergunto, alguém conhece algum catálogo de biblioteca que tenha funcionalidades semânticas, né? Ou o que vem a ser isso, né? O que vem a ser um catálogo de biblioteca, um MOPAC, por exemplo, que pode ter algum tipo de funcionalidade semântica? Ou, para que isso serviria, né? Para que eu usaria um recurso semântico dentro de um catálogo de biblioteca? Ou mesmo nas bibliotecas digitais, né? Quando eu tenho lá uma biblioteca digital onde eu ponho, por exemplo, teses, dissertações, onde eu ponho artigos, nos meus repositórios digitais, enfim, em ambientes digitais, qual a necessidade de eu usar a questão semântica lá, de eu usar recursos semânticos? Então, num caminhar do nosso tempo aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso para tentar esclarecer um pouco por que a gente faria isso, né? Por que a gente colocaria semântica nesse contexto. Bom, e aí, para que serve a web semântica? Então, a primeira publicação sobre o tema, ela aconteceu em 2001, lá por Tim Berners-Lee, há muito, muito tempo atrás. Então, a gente já vai 20 anos. Então, quando a gente está falando de web semântica hoje, né, a gente está falando de um tema que foi apresentado há 20 anos atrás. A gente está falando de um tema... quando eu estudei mestrado, né, quando eu fiz meu mestrado 2002 a 2004, já estava trabalhando nesse tema de web semântica. Na época era uma utopia ainda. Né? Na época a gente imaginava a web semântica, né, algo que fosse acontecer, alguma coisa, tecnologias que precisavam ser implementadas ainda. Então, em 2001 ainda era uma ideia. Né? 2001 ainda era uma questão que a gente ainda pensava em como que isso ia acontecer, como exatamente que isso ficaria disponível para as pessoas, como que eu poderia implementar, quais os recursos, quais eram as camadas, como que isso funcionaria. E aí isso foi evoluindo. Hoje a web semântica, eu não tenho dúvida disso, de que ela é exatamente uma possibilidade real para todo mundo. A gente tem todas as tecnologias suficientes para isso, a gente compreendeu já como aplicar, o Google usa muito nas suas buscas, há outros conjuntos de ferramentas que usam web semântica claramente, facilmente, e se apropriam disso para oferecer semântica nos seus contextos. Então, assim, isso hoje em dia, está mais do que já estabelecido como técnica, como ferramenta para o dia a dia. Bom, esse aqui é o Tim Berners-Lee, eu sempre trago ele, porque eu acho que esse é um cara importante na área, poucas pessoas se referenciam a ele, né? Eu gosto sempre de falar dele, porque uma pessoa, esse é um gênio que a gente tem vivo ainda. Quem tiver a possibilidade um dia de escutá-lo, né, ou de vê-lo em algum lugar, às vezes ele vem a São Paulo, não perca essa oportunidade. É um cara que tem uma cabeça completamente diferente de todas as pessoas, de todos os gênios que a gente conhece, né? Então as pessoas veem hoje os nossos gênios, grandes gênios aí, que são os donos de grandes fortunas. Esse cara é um cara que não tem fortuna. Por quê? Porque tudo que ele inventou, né, ele compartilhou. E tudo que ele inventou, que é filha da web, né, ele é o inventor da web mesmo, né? Web semântica, todas as coisas que ele faz do ponto de vista acadêmico, ele faz para ajudar as pessoas, ele pensa na web
como um meio social. A gente tem internet como a gente tem hoje, desenvolvida por conta de Tim Berners-Lee, né? Se ele fosse um Steve Jobs ou um Bill Gates, por exemplo, talvez a gente não tivesse, né, hoje o desenvolvimento que a gente tem na internet, porque ele tornou ela aberta, ele tornou os seus padrões todos abertos, criou o W3C, enfim, ele realmente fez com que a internet conseguisse chegar até nós. Mas vamos lá. Então, quando eu vou falar de web semântica, né, para que ela serve, então olha só, a web semântica é uma extensão da web atual, em que cada informação é dada por um significado bem definido, fazendo com que computadores e pessoas trabalhem melhor em cooperação. Então, aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de uma extensão da web, e a gente está falando de que a gente tem que pegar uma informação e dar um significado para ela, fazendo com que computadores e pessoas trabalhem em cooperação. E aí diz mais, na citação lá do texto de 2001, o poder real da web semântica será percebido quando as pessoas criarem programas que coletem conteúdos de diversas fontes, processem informação e troquem os resultados com outros programas. Bom, isso aqui acontece. Hoje em dia, né, se em 2001 a gente não tinha dispositivos móveis, hoje em dia que ficam coletando dado o tempo todo e a gente produzindo dado o tempo todo, né, hoje isso acontece. Então, a gente produz conteúdo, compartilha esse conteúdo, e esse conteúdo pode ser processado e pode ser devolvido para as pessoas. Então, e aí diz o seguinte, que a eficácia de tais agentes de software aumentará exponencialmente, assim como mais máquinas leitoras do conteúdo web e serviço automatizado, incluindo outros agentes, tornarem-se disponíveis. Ou seja, a partir da coleta desses dados, desses agentes de software compreendendo esse conjunto de informações, a gente vai conseguir o quê? Ter serviços automatizados. Eu sempre digo que a compreensão de um conjunto de dados se dá pela semântica. Se eu tenho, por exemplo, um problema, sei lá, eu preciso viajar no final de semana e eu quero deixar o meu cachorro num hotelzinho de cachorro. Como que eu faço isso? Né? O que a gente normalmente faz é ligar para os conhecidos, ou ver com os conhecidos, um grupo de WhatsApp, para saber onde tem um hotelzinho de cachorro. Aí eu vou pegar e vou tentar identificar se é bom, se não é, se é caro, se não é, se eu posso pagar, quando que pega, quando que não pega, quando que eu entrego o cachorro, quando que eu pego, se eu tenho que levar comida para o cachorro, se tem lá, enfim, todas essas informações de um processo que eu vou resolver, ou de um problema que eu vou resolver, né, normalmente a gente pega uma planilhinha, entra no site de internet, começa a coletar essas informações, liga para as pessoas, pega os nossos grupos aí de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, vai coletando dados, até que você tenha o processo montado na sua cabeça, exatamente como que você vai proceder, né, para entregar o seu cachorro, viajar tranquilo de que ele vai estar passando bem esses dias, e quando você voltar, poder pegar ele de volta para sua casa. Esse é um processo que a gente está acostumado a fazer, e isso é tudo na vida. O que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, né, eu me preparei antes. Então, assim, meu computador tinha que estar ligado, eu tinha que ter internet disponível, eu estou com uma garrafinha de água aqui do lado, caso minha voz apague. Então, assim, é um contexto. Tudo que a gente faz no dia a dia de trabalho, de estudo, para cozinhar uma receita, tudo que a gente vai fazer tem um contexto. A gente se prepara, pega esse conjunto de informações, monta uma organização daquilo lá, e aí executa a operação. Agora imagina o seguinte, essas informações que eu falei, por exemplo, sobre o hotelzinho de cachorro, elas estão todas disponíveis. Elas estão disponíveis em blogs, elas estão disponíveis no site das empresas, elas estão disponíveis em catálogos de empresas que fornecem esse serviço, elas estão disponíveis. Agora, eu poderia... O que a web semântica propõe é o quê? Que a gente tenha agentes automatizados fazendo isso. Ou seja, como você manda uma mensagem de áudio, por exemplo, no WhatsApp, você poderia mandar uma mensagem de áudio para um aplicativo e dizer o seguinte, ó, eu tenho que viajar no final de semana, eu vou viajar tal dia e volto tal dia, e eu quero deixar meu cachorro num hotelzinho de cachorro, eu gostaria de pagar até o valor X, e gostaria de mais informações a respeito. E aí ele me trouxesse isso compilado, tá? Prontinho. As opções que você tem são essas aqui, custa tanto, o que você tem que fazer em cada uma delas é essa. Então, a web semântica permite que a gente faça isso. Por quê? Porque ela consegue compreender o significado das coisas que estão dispersas aí, ou dispostas na web, consegue juntar tudo isso e trazer para a gente respostas bem interessantes sobre uma determinada pergunta, um determinado problema que eu tenho. Então essa é a ideia da web semântica lá de 2001. Tá? Bom, aqui é um quadro interessante
né? Isso aqui, por exemplo, eu tenho aqui nesse quadro, no meio eu tenho o Bob é um recurso de internet, né? E do lado direito eu tenho ali a Mona Lisa, que é o quadro da Mona Lisa mesmo, né? Então, eu tenho que esses dois são recursos de internet, e eles estão ligados por uma setinha. Aí eu tenho que a Mona Lisa está ligada lá no Leonardo da Vinci, e ela também foi referenciada, né, por uma citação, ou por uma informação que está lá na Europeana, que é esse La Joconde a Washington. E eu tenho também que o Bob lá tá ligado a Alice. Essas ligações que acontecem aqui, percebam que essas ligações não são ligações quaisquer. Esses são recursos da web, vocês podem ver que cada um desses tem um link, o Bob tem lá embaixo dele ali, exemplo.org/Bob, a Alice tem lá exemplo.org/Alice, aqui eu tenho a Mona Lisa, wikidata.org/entity, depois eu tenho lá em cima Leonardo da Vinci, dbpedia.org/research/Leonardo da Vinci. Então, essas informações, de um modo geral, são recursos da web que eles estão ligados entre si. Agora, essa ligação tem um significado. Qual a ligação do Bob com a Mona Lisa? O Bob, então ali tem um vocabulário, FOF, topic interest, que é o quê? Está dizendo o seguinte, que o Bob tem interesse na Mona Lisa. Agora, quando eu pego esse termo do meio aí, que diz que ele tem interesse nesse tópico, né, isso é um vocabulário que caracteriza a questão semântica que relaciona Bob à Mona Lisa. O Bob não é o pai da Mona Lisa, ele não pintou Mona Lisa, ele não tem a Mona Lisa na casa dele, nada. Ele tem interesse sobre esse tema. E ele também conhece a Alice, olha só, então tem uma relação entre o Bob e a Alice que está ali expressada num vocabulário que é o FOF knows, ou seja, o Bob conhece a Alice. E embaixo, eu tenho aí para o lado direito, para o lado esquerdo, na setinha, o RDF type, né, que tipo que é? O Bob é uma pessoa, né, o Bob, depois tem aqui esquema birth date, ele tem a data de nascimento, ou seja, ele nasceu em 4 de julho de 1990. A Mona Lisa, eu tenho lá o título desse termos title, é Mona Lisa, desse termos creator, é Leonardo da Vinci, ou seja, eu estou relacionando as coisas. A gente já faz isso. Na biblioteconomia, quando a gente vai trabalhar com o catálogo, a gente está acostumado a fazer isso. A gente faz isso usando normalmente, geralmente, na grande parte das vezes, um padrão de metadados chamado MARC. Ou seja, a gente estabelece uma relação de uma propriedade com um recurso, né, mostrando qual é essa relação. Só que a gente faz isso dentro de um contexto, né, que é o recurso bibliográfico. Aqui não, aqui eu estou fazendo sobre coisas variadas, sobre recursos da web, e eu estou fazendo uma relação aqui que, de certa forma, né, eu não estou fazendo uma relação entre objetos e suas propriedades, estou fazendo uma relação de objetos com outros objetos, e aí estou relacionando. Então, cada vez que eu atribuo um vocabulário desse daqui, né, o DC Terms Creator, DC Terms Title, FOF knows, cada vez que eu estabeleço essa relação, eu estou dando o significado dessa relação, como que essa relação se dá, como que eu falei no começo da lapiseira. A lapiseira é o quê? Que tipo de relação que eu tenho com a lapiseira, né? Eu gosto dela, eu ganhei ela, eu comprei ela, eu usei ela. Então, essa relação que acontece está estabelecida aqui. Eu posso ter mais de uma relação entre dois recursos? Posso ter quantas eu quiser, mas aqui eu estou estabelecendo pelo menos uma relação entre cada um desses recursos para informar qual exatamente é a questão de significado semântico entre um recurso e outro. O mais importante aqui, pessoal, é que esses vocabulários que eu estou usando, né, o FOF, o RDF aqui embaixo, o esquema, o DC Terms, são todos vocabulários previamente conhecidos, são vocabulários entendidos como internacionais, né? Ou seja, quando eu pego um agente computacional, um software, né, um aplicativo, e ele vem e ele encontra um FOF knows, ele sabe o que exatamente que é a relação entre o Bob e a Alice. Quando ele encontra um DC Terms Creator, ele sabe exatamente qual a relação que tem entre a Mona Lisa e o Leonardo da Vinci. Então, essas relações de significado, elas estão estabelecidas e um software é capaz de compreender como é que se dá essa relação. Isso torna essa relação semântica e a capacidade que a gente tem de toda vez que eu quiser, por exemplo, mostrar os criadores, né, de cada um desses recursos que eu tenho, por exemplo, dos recursos na área de artes, eu vou conseguir pegar todas essas
esses vocabulários que tem esse termo e saber que ali tem uma relação semântica de criador e, no caso aí, a obra de arte. Bom, e quais são os benefícios, então, que eu tenho com a web semântica? Quais os benefícios que eu tenho quando eu uso, né, uma telinha dessa daqui, ou quando eu crio essas relações aqui? Bom, a primeira, pessoal, é a possibilidade de eu ter agentes computacionais trabalhando em favor de humanos com linguagem natural. Então, quando eu falei para vocês de mandar uma mensagem em áudio e essa mensagem ser interpretada, né, e essa mensagem conseguir efetivar a questão de eu proceder com agentes do software, proceder com uma ferramenta que vai buscar esses dados nessas bases que estão semânticas, que me trazer um resultado, já é um primeiro benefício da web semântica, né? Uma outra coisa é a questão da interoperabilidade, ou seja, a capacidade que eu tenho de relacionar recursos. A capacidade que eu tenho, a gente está muito acostumado com a interoperabilidade baseada no MARC, né, troca de registros bibliográficos, esse tipo de coisa. Aqui eu tenho a capacidade de trocar recursos dos mais variados, né, com informações diversas. Eu consigo trocar informações, por exemplo, da área da saúde, com a área jurídica, com outras áreas governamentais, com a área... por exemplo, consigo pegar alguma coisa que está relacionada num contexto mais técnico e misturar com um contexto mais científico, enfim, eu consigo trocar dados baseado no quê? Na capacidade de interoperabilidade que a web semântica nos dá. Uma outra coisa é a padronização e organização, é a possibilidade de organizar essa informação, né? Quando eu falo de web semântica, eu falo muito de ontologia, que ontologia é uma técnica, né, embasada num produto computacional que me permite descrever recursos, e descrever recursos de maneira bem rica. Então isso cria o quê? Uma organização nos dados que eu tenho. Me permite o reuso da informação, cada vez mais, quando a gente tem web semântica, a gente vai melhorar o processo de reuso da informação, e principalmente, pessoal, as coisas principais aí que são a inferência e a serendipidade, que são coisas que me levaram até a curiosidade de estudar análise de dados, Big Data, enfim. Quando eu vou tratar de inferência, a inferência é inferir a respeito do conjunto de dados que eu tenho. Quando eu estabeleço relações semânticas entre dados, né, eu me permito criar regras que me permitem entender e criar inferências sobre as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma relação entre dois recursos x e y, e um recurso x se relaciona com outro recurso z, por exemplo, né, esse tipo de relação me permite compreender coisas que até então poderiam não ser vistas. Então, por exemplo, quando eu pego um conjunto de dados, né, pega o seu conjunto de dados, por exemplo, de CPF, lá da Receita Federal, por exemplo, ou o seu conjunto de, os seus dados num cadastro de egressos, qualquer coisa, você fala assim, eu tenho lá. Normalmente, raramente você preenche uma ficha em algum lugar que fala quem é o seu avô. Normalmente você vai em alguns lugares, você preenche a ficha que tem o seu nível de parentesco para cima e para baixo uma vez. Ou você coloca pai e mãe, e quando você tem filho, às vezes você preenche isso, no máximo. Então vamos imaginar que lá no seu cadastro da Receita tem lá, José é pai de Maria. Então beleza, no cadastro da Maria tem lá que o José é o pai dela, ótimo. E eu tenho em outro lugar o cadastro do José, que o João é o pai dele. E eu tenho outro lugar que o João tem lá o Luiz, que é pai dele. Então eu tenho esses cadastros, que eu tenho uma relação hierárquica para cima de uma vez, tá? Mas não me diz quem é avô de quem, por exemplo, ou quem é bisavô de quem, mas essa informação existe, mas ela não aparece. Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que se x é pai de y, y é pai de z, x é avô de z. Ou seja, quando eu tenho três elementos, que esse é pai desse, esse é pai desse, essa informação não existe na Receita relação de avô, mas eu posso criar um processo de inferência toda vez que esse for pai desse, esse for pai desse, eu digo que existe uma relação de avô aqui. E se houver mais um nível ainda, eu crio uma relação de bisavô. Essas relações não existem, mas os dados já estão postos. Eu posso ir lá e aplicar uma regra de inferência e inferir o quê? Que fulano é avô de ciclano, que fulano é avô de beltrano, ou bisavô, enfim, eu consigo. E isso me dá uma outra questão, que é a questão da serendipidade. A serendipidade é a capacidade que a gente tem de encontrar coisas que não está procurando, né? A gente diz, né, que a gente só encontra as coisas que a gente não está procurando. A serendipidade é isso. É você, num contexto desse, quando você começa a construir as relações semânticas e começa a rodar
o motor de inferência, com essas questões de inferência que começam a apresentar dados novos, né, relações que até então não existiam, te dá a possibilidade do quê? Da serendipidade, que é você começar a olhar para aquele conjunto e já falar, opa, peraí, até então eu nunca tinha percebido esse tipo de informação aqui. Isso é uma informação nova para mim. Isso serve, por exemplo, né, num próprio ambiente de biblioteca, né? O cara que, os empréstimos, quando eles acontecem, as pessoas que emprestam, os temas que são emprestados, quando você começa a aplicar inferência nisso, você começa a descobrir coisas e enxergar coisas que até então você não enxergava. Isso serve para quê? Serve para tomada de decisão em gestão de coleções, tomada de decisão de compra de material impresso ou e-book, serve para você tomar decisão de horas de abrir e fechar a biblioteca, serve para você tomar decisão de onde investir o dinheiro, enfim, serve para você tomar vários tipos de decisões dentro do ambiente desse. Então a serendipidade começa a cuspir informações que até então a gente não enxergava, informações que estavam perdidas ali, mas que quando eu construo um ambiente semântico, ela começa a me mostrar essas novidades. Bom, e aí, pessoal, tem algumas... O que são as tecnologias que estão envolvidas com a web semântica, né? Então, essa questão técnica, ela está relacionada, por exemplo, às linguagens de marcação estruturadas, que permitem interoperabilidade. Então, basicamente, a gente conhece grande parte de como que construa uma informação semântica. Ela tem que estar normalmente embasada no XML. Hoje em dia evoluiu o XML, tem o JSON, eu tenho outras linguagens. Ela começou lá com o XML, que era uma linguagem estruturada, e isso foi evoluindo. A gente tem a linguagem RDF, que eu sempre digo que o RDF é um conceito. O RDF é um conceito que permite com que eu relacione uma informação com a outra, vou mostrar já. Eu tenho a ontologia, que é a organização, o processo de organização, que me permite criar um modelo de descrição para descrever coisas, e aí criar relações que são, tanto do ponto de vista de hierarquias, no modelo horizontal quanto vertical. Então eu consigo criar essas relações. Eu tenho uma linguagem chamada Sparkle, que é uma linguagem para recuperação de informações na web, para informação de informação semântica. E eu tenho o Linkdata, que é o grande exemplo que a gente tem, que é realmente a implementação da web semântica, quando eu torno esses dados, né, disponíveis, já relacionados semanticamente, e aí eles ficam disponíveis como uma base de dados para ser consultada usando o próprio Spark. Essas são as questões de tecnologias aí. O RDF, então, só para a gente ter uma ideia, né? Isso aqui eu sempre digo que isso aqui é um conceito, tá? Isso é um modelo padronizado para apresentação de um grafo dirigido, mas isso é um conceito. Então, eu tenho aqui recurso, propriedade e valor, né? E eu tenho uma declaração. Então, quando eu digo Maria é uma atriz, eu tenho uma relação, eu estou atribuindo uma propriedade a Maria que ela ser atriz. Quando eu digo o site da USP é www.usp.br, eu estou criando uma relação aqui do site com o endereço que eu estou apresentando. A cadeira tem estofado azul e macio, eu estou criando uma propriedade azul e macio, ou seja, eu estou caracterizando o meu recurso. Essa é a ideia do RDF. A ideia é bem simples de coisas que se relacionam e como que elas se relacionam, como que se estabelece essa relação. Essa é a base principal da web semântica, criar relações e que essas relações tenham propriedades que permitam eu compreender que tipo de relação é essa, ok? Aqui eu fiz um exemplinho bem fácil da gente compreender, que é esse de cima. Não sei se vocês conseguem ver se a imagem está muito pequena ou não, mas, por exemplo, aqui eu tenho o endereço aqui do site Sofia, que é o endereço desse evento que a gente está tendo aqui agora, né? E aí, eu atribuí a relação desse recurso com 3 propriedades. A primeira propriedade, eu estou falando sobre subject, baixei do DC, ou seja, Dublin Core, metadata Dublin Core, peguei o elemento a subject, que é assunto, web semântica. Depois embaixo, a mesma coisa, eu estou usando o vocabulário de C, né, Dublin Core, usando também subject, também Linkdata, então são 2 temas relacionados ao que a gente está falando aqui. E no final, eu tenho lá o title, né, então também de C, title. Então eu estou caracterizando aqui com 3 informações relacionadas a esse link que eu tenho, que são 2 informações sobre o título, e mais 2 informações sobre palavras-chave e mais uma informação sobre título. Agora, isso, pessoal, quando eu apresento como desenho, né, isso quando eu vou precisar usar de forma computacional, né, ele tem que estar como está aqui embaixo. Então isso está transformado primeiro num JSON LD aqui embaixo,
né, nessa faixa amarela, é o código que representa essa imagem de cima, e depois um pouco mais embaixo é um código em XML, um pouco mais fácil aí talvez de ler, mas que também representa essa imagem de cima. Esses códigos que apresento abaixo é porque quando a gente vai implementar efetivamente, e quando a gente vai colocar isso em um ambiente, numa base de dados efetivamente, a gente tem que descrever com recurso computacional, que são essas linguagens, para permitir que o que a gente está vendo em desenho fique efetivamente disponível para o computador compreender. Bom, as ontologias, né, então, o termo utilizado na CI, na computação, para se referir a estruturas de organização do conhecimento, que por meio de conceitos, suas propriedades e relacionamentos, podem ser usados para descrever algum domínio, tarefa, aplicação, enfim. E a linguagem OWE é a linguagem indicada pelo W3C como mais completa para a modelagem de ontologia. A ontologia é a especificação de como que você descreve alguma coisa. A descrição dessa alguma coisa pode ser, por exemplo, eu quero descrever recursos de publicação. Por exemplo, quero descrever recursos de tese, de artigos, eu quero descrever como que as informações que são importantes em um recurso bibliográfico, ou eu quero falar sobre uma atividade, eu quero falar sobre uma aplicação, eu quero falar sobre um evento, eu quero falar sobre uma tarefa. Como que eu descrevo isso? Então, a ontologia é o quê? É uma estrutura formal para você descrever algum domínio, alguma tarefa, alguma aplicação. Computacionalmente, a gente usa a linguagem OWL para fazer isso, tá? A OWL é que permite com que a gente descreva uma ontologia e que a gente consiga implementar efetivamente uma ontologia. Esses são os componentes da ontologia, então basicamente são as classes, com as suas propriedades, né, com as suas restrições, com as suas relações, com os seus indivíduos ou instâncias e com os seus axiomas. Aparentemente, isso aqui se parece muito com, algumas pessoas relacionam a ontologia, por exemplo, né, com um tesauro, né, porque um tesauro também tem essas classes, tem as propriedades, não exatamente com esses termos, mas a referência é a mesma. A diferença é que um tesauro, por exemplo, ele não permite algumas especificidades de complexidade maior do que a ontologia. Então, a ontologia eu podia dizer que ela torna a descrição de um recurso mais complexa, com mais possibilidades semânticas do que um tesauro, né? Então, é uma evolução, mas ela é o quê? É um nível acima. Então, eu sempre digo que a questão de você descrever um recurso, né, ela tem vários níveis. Você pode escrever em vários, inclusive as ontologias, tem muitas ontologias que são bem básicas, né? Muitas ontologias só têm classes e propriedades. Então, quando você consegue apresentar propriedades como restrições, como relações que acontecem, quando você consegue instanciar objetos baseados nessas classes e propriedades, e quando você consegue colocar axiomas, que é o que permite as inferências, você está tratando de uma ontologia. Então, você está efetivamente capacitando o que a gente compreende aí como informação de maneira descrita, muito mais legal do que a gente tem quando ela está descrita de forma mais básica aí. Bom, o Linkdata, pessoal, é uma materialização da web semântica. Então, o Linkdata é um conjunto de melhores práticas para publicação e conexão de dados estruturados na web, permitindo estabelecer links entre itens de diferentes fontes de dados para formar um único espaço global. O Linkdata, então, pode falar de web semântica, e como que eu faço para pegar um dado e publicar na web em formato semântico? Então, o Linkdata fez isso, criou um conjunto de práticas para que você consiga pegar um conjunto de dados que você tenha, que pode ser o seu catálogo de biblioteca, pode ser o seu repositório informacional, seu repositório eletrônico, pode ser o seu conjunto o conjunto de blogs que você tem, pode ser o conjunto de discos que você tem organizado lá na sua casa. Você quer pegar essas informações e quer publicar lá na web? Qual é o caminho? Então, o Linkdata determina um conjunto de melhores práticas, estabelece de melhores práticas para que você possa publicar, né, e tornar semântico os dados que você tem, torná-los disponíveis semanticamente. Bom, aqui é a definição do Wikipedia, né, que é um termo usado para descrever uma recomendação de melhores práticas para expor, compartilhar e conectar conjuntos de dados, informações e conhecimento na web semântica. O Linkdata, o pontapé inicial lá do Linkdata foi em 2006, também com Tim Berners-Lee, né? E aí os princípios foram estendidos por documentos originados a partir das experiências da comunidade de Linkdata, resultando em boas práticas de publicação e consumo. Então vocês vão ver que esses textos que eu coloquei embaixo, depois eu vou deixar disponível isso aqui, não sei como é que o pessoal da Prima vai fazer para
para vocês terem acesso, mas enfim, também eu posso deixar no meu blog, pode deixar no meu, quem quiser entrar em contato pode entrar de outras maneiras, que eu disponibilizo isso aqui tranquilamente. Mas esses documentos mais para baixo, eles são o quê? Eles foram derivados da ideia de Tim Berners-Lee em 2006, que estabeleceu esses princípios, né, e aí houveram outros documentos que foram melhorando o processo de publicar dados. E aí isso que se converteu no que a gente chama de linked data. Então, é um procedimento mesmo para você publicar dados em formato semântico. E aí esses são os princípios, os 4, né? Usar o RIs como nomes para as coisas, usar o RIs HTTP para que pessoas possam procurar referenciar em nomes. Esses nomes, quando alguém procurar uma URI para ver informação útil usando os padrões RDF e Sparkle, incluir links para outros URIs de modo que possam permitir a descoberta de mais coisas, enfim. Esses são princípios que foram. Porque como é que as pessoas falavam? Como é que eu vou publicar esse meu dado? Né? Como é que eu vou compartilhar isso? Então aqui foram criando alguns princípios para que isso fosse feito da melhor maneira possível. E aí, em 2007, um projeto iniciado em 2007 no W3C, e o W3C tem vários grupos, né, que se formam para discutir ou para estabelecer coisas, para criar normas, enfim. Criou-se um grupo chamado Link Open Data, que era justamente a ideia de pegar o Linked Data, pegar esses procedimentos e criar, né, e ajudar com que instituições, organizações que quisessem publicar dados, eles iam ajudar a fazer isso. E aí eles estabeleceram o quê? Uma nuvem, né, que é essa nuvem aqui. Em 2007 começou com esse conjunto de dados pequeno, depois em 2011 já tinha um conjunto de dados um pouco maior. Então, se eu pegar nesse de 2007, vocês vão ver que tem DBpedia, tem FOF, tem GeoNames. Esses conjuntos de dados aqui foram conjuntos de dados que fizeram parte do processo do Link Open Data, né? E aí eles foram se conectando entre eles, esses dados, e foram criando uma nuvem. E o Link Open Data ia fazendo o quê? O grupo lá. Eles iam compartilhando isso, né, compartilhando essa nuvem de dados, de forma que as pessoas conseguissem enxergar isso melhor. E conseguissem verificar as relações que existem, todos esses dados que estão aqui, eles estão descritos, você dá um dicionário de dados para isso, tem todo um processo para você fazer parte do Link Open Data. E esse não quer dizer que você vai publicar o seu dado como Linked Data, ele tem que estar aqui no Link Open Data. Não, isso aqui é um projeto. É um projeto com um conjunto de dados que o pessoal... E depois isso aqui acabou o projeto lá do W3C, mas o pessoal do laboratório continuou fazendo, né, isso foi crescendo, tanto que em 2014, 2019, 2020, isso aqui foi aumentando esse conjunto de dados. Então, assim, isso é hoje o quê? Esse Link Open Data Cloud é uma nuvem de dados, onde você tem a relação entre esses grandes conjuntos de dados, com os seus recursos estabelecidos lá na OS, você pode consultar, você pode consultar dados relacionados, enfim. Mas não quer dizer que se o seu dado, se quiser publicar no conjunto de melhores práticas, e ele não estiver aqui, não quer dizer que seu dado não é Linked Data. Ele pode ser e pode não estar aqui. Agora, se você quiser submeter uma informação num formuláriozinho, lá dizer o seguinte, eu também gostaria de fazer parte, eu queria minha bolinha aí. Você pode fazer isso. Eles vão aceitar se você estiver seguindo as regras que ele estabelece para você colocar a sua bolinha aí, ela ficar aberta para todo mundo ver, ter um pouco mais de visibilidade do que simplesmente você deixar o seu recurso mais escondidinho. Mas uma coisa não quer dizer que não está aqui, não é Linked Data. Linked Data é a prática para você pegar dados, publicar eles de forma semântica. Bom, dessas bolinhas maiores aqui, né, que vocês vão ver em todos eles, esse aqui é DBpedia, esse aqui também. Então, esses das bolinhas maiores aí, é o DBpedia. É a base de maior tamanho e também maior destaque do Link Open Data, e ela é uma interface orientada a dados, constituída a partir de um esforço da comunidade para extrair informação estruturada da Wikipedia e tornar essa informação disponível na web. A Wikipedia, pessoal, é uma informação em texto. Para você pegar aqueles dados que estão lá e criar relações entre eles, relações semânticas, você precisava jogar numa outra base. E aí fazer aquilo que eu falei, do RDF, pegar na linguagem computacional, jogar numa base de dados de RDF e tal. E aí eles criaram o DBpedia. O DBpedia, então, é a base baseada na Wikipedia. Então, o DBpedia permite executar consultas sofisticadas na Wikipedia e vincular outros conjuntos de dados na web para os dados da Wikipedia. Olha só, se a gente voltar um pouquinho para trás, vamos ver aqui que o DBpedia está aqui no meio, ele está relacionado com muitas outras bases. Né? Então, dados da Wikipedia que se relacionam com muitas outras informações. Ok? Esse aqui é um exemplo. Então, eu peguei um exemplo aqui, esse é um recurso. Aqui em cima, a gente olha aqui, eu tenho dbpedia.org/page/ uma canetinha aqui, Monteiro Lobato. Então, essa é a página do Monteiro Lobato. Qual é o Monteiro Lobato? Então, tem uma descrição, né?
José Bento Renato Monteiro Lobato, então tem as informações dele. Mas olha o que tem aqui. Aqui eu tenho uma propriedade e eu tenho a data de nascimento dele. Percebam que aqui eu tenho explicando que é um formato de data essa informação, a data de nascimento é que é uma propriedade. Outra propriedade, onde ele nasceu? Taubaté. Aqui, data de morte, tem a data aqui. Lugar que morreu. Aqui, pessoal, a base DBpedia tem um conjunto de recursos mais variados com as propriedades. Então, quando eu vou consultar, se eu quero informações sobre Monteiro Lobato, eu acho aqui. Eu tenho todas as informações a respeito dele. Não todas, né, mas o que estava lá no Wikipedia, o pessoal converteu para uma base dessa. Ou seja, eu consigo consultar dados como se fossem dados estruturados. Isso facilita muito o meu processo. Aqui eu sei que essa data aqui não é a data que ele publicou um livro, não é a data que ele nasceu, não é a data que... Nada, é a data que ele morreu, está aqui relacionado, certo? Então isso é o quê? É o RDF que permite a gente fazer. Alguns números do DBpedia. 38 milhões de itens em 125 línguas diferentes, 25 milhões de links para imagens, 29,8 milhões de links para páginas web externas, 80 milhões de links para categorias Wikipedia, 41 milhões de categorias IAGO. No total, o DBpedia em 2014 consistia em 3 bilhões de triplas RDF. Eles pararam de publicar esses números, né? Mas a gente sabe que hoje em dia deve ter mais de 5 bilhões de triplas RDF lá, só dentro do DBpedia. Cerca de 50 milhões são links para outros conjuntos de dados. Tá? Então, essa informação é o conjunto de informações que a gente tem a respeito do DBpedia. O GeoNames, por exemplo, é uma outra base. O GeoNames, por exemplo, é uma base de informação sobre localização. Então, destaque no link daí tem integração de dados geográficos, tais como nomes de lugares em vários idiomas, altitude, população e outras fontes publicadas pelo banco de dados GeoNames. Está disponível para download gratuitamente sob uma licença Creative Commons atribuição. Olha só, quando eu falo de GeoNames, eu estou falando de mais de 10 milhões de nomes geográficos, mais de 9 milhões de recursos exclusivos, do qual 2,8 milhões de lugares povoados e 5,5 milhões de nomes alternativos. Todos os recursos são classificados em uma das 9 classes de recursos que ele tem e subcategorizado em 645 códigos de recursos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou para os GeoNames, né, eu tenho um conjunto de informações, os caras continuam trabalhando, né, coletando dados a respeito de lugares, povoados ou não. Os dados são acessíveis gratuitamente através de um número de web service e uma exportação de banco de dados diariamente, e o GeoNames atende mais de 150 milhões de solicitações de serviço web por dia, toda a informação geográfica pronta para enriquecer seu projeto. Quando eu entro num GeoNames, por exemplo, né, eu tenho as informações aqui. Aqui eu peguei, por exemplo, Marília. Eu poderia ter pego, né, aqui eu tenho informação administrativa, aqui eu tenho as informações sobre altitude e longitude, eu tenho várias informações sobre a cidade, por exemplo. Mas eu podia pegar um bairro, aqui se eu pegar, por exemplo, aqui eu peguei um hotel, ó, ele está me dizendo que o hotel está dentro da cidade, ele está me dizendo qual é a estrutura que eu tenho de relação com outros hotéis, né, de distância de um hotel para outro, e ele está me dizendo que isso está dentro de uma estrutura administrativa que é Marília, e aqui não aparece, mas está dentro de uma estrutura administrativa que é São Paulo, e é Brasil, enfim, e isso aparece. Esse conjunto de dados vai sendo enriquecido cada vez que eu preciso, o GeoNames continua enriquecendo esses dados cada vez que acontece uma modificação. Ele pega os dados do IBGE para a população, o dado de altitude nunca muda, mas ele tem a informação de altitude. Então, assim, se eu vou tratar dados na minha base de dados, e eu quero ter a informação da cidade, mas eu não quero ficar me preocupando com os dados da cidade, eu simplesmente faço uma relação semântica entre a informação de cidade da minha base com a informação do GeoNames, e toda a informação que eu precisar, eu vou recuperar direto do GeoName. Isso é que dá a informação de a relação semântica do dado que eu tenho de cidade com essa informação que está aqui no GeoNames. E a gente tem muitos outros datasets, muitos, né? Então a gente tem Ciências da Vida, GeneID, PubMed, Geneontology, dados geográficos como de aeroporto, da terra, Linked Geodata, dados de uso geral como SlideShare, de mídia do BBC, Music Brains, de publicações do I3E, dados governamentais gerais, dados governamentais, por exemplo, que eu tenho aí do governo do Reino Unido, tem vários governos na Europa, principalmente, Holanda, a Alemanha compartilham dados, a gente tem uma porção de dados onde eu posso simplesmente relacionar o meu dado com aquele lá. E
A gente tem, por exemplo, no trabalho que a Liliana fez aí do doutorado dela, por exemplo, a gente trabalhou a questão de relacionar com OrcID, né? Então dá para fazer uma porção de coisas. Esse é um recurso muito legal, pessoal, que é o Wikidata, um pouco diferente do DBpedia, é um projeto que visa fornecer uma base de dados editada colaborativamente, então ele cresce, ele é construído como o Wikipedia, mas já numa base já de estruturada, né? E hoje em dia a gente tem um conjunto imenso de dados lá no Wikipedia, ele vai servir como um hub para a gente. Olha só que legal isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, um post, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, aqui, legal. Se eu pegar e mostrar esse post aqui, ó, obra de Monteiro Lobato cai em domínio público, já terá novas edições. Quando eu faço isso, o que acontece? Aqui ele tem o seguinte, ó, a proteção dos direitos é válida por 70 anos, Monteiro Lobato morreu em 1948, aqui ele fala que aqui, ó, que Monteiro Lobato morreu aos 66 anos, aqui ele fala que informações do Sítio do Pica-Pau Amarelo, todas as informações são texto. Eu não tenho como relacionar, eu não tenho como fazer uma busca num texto desse e conseguir pegar essas informações, ó, quando que ele nasceu, quando que ele morreu, sobre o que ele escreveu, quantos anos ele tem. Essa informação está ali no texto corrido, não tem como estruturar. Agora vamos imaginar que eu vá para esse site aqui, ó, Wikidata, né, org, e aí vamos... Olha só o Wikidata, aqui eu estou falando sobre Monteiro Lobato, certo? O mesmo. Então tem aqui o linkzinho, recurso dele, tem a foto dele aqui tem o nome dele em vários idiomas diferentes, tá? A descrição aqui, ó, em vários idiomas diferentes. E aqui tem mais, tá? Que eu posso abrir. Eu posso vir e fazer uma consulta ao Wikidata, fazer uma consulta Sparkle e recuperar esses dados. Mas o mais interessante aqui, olha só o que é. Vamos descer. Aqui tem, né? O nome do meio, o nome de família, né, o sobrenome e tal, quando que ele nasceu, aonde que ele nasceu, onde que morreu, toda aquela informação que a gente já viu que também tem no DBpedia. Mas o mais legal aqui do Wikidata, por exemplo, é isso aqui, ó. Olha só, aqui eu estou dizendo, aqui é um hub, ó, VIAF ID. Eu tenho o número do VIAF ID aqui dele. E SNI, eu tenho o número aqui. Aqui eu tenho BNA Authority ID. Aqui eu tenho Vatican Library ID. Aqui eu tenho Biblioteca Nacional da Espanha e o ID dele. Aqui eu tenho Library Congress Authority, o ID dele. Aqui eu tenho um conjunto de informações, tá, dos IDs usados nas mais variadas bases. Então, se eu conseguir chegar aqui e pegar um ID desse, eu consigo ir para qualquer outra base e pegar toda a informação que eu tenho a respeito de Monteiro Lobato nessas bases, as publicações, as outras informações que eu tenho. Por quê? Porque eu vou conectando, né, os meus recursos. Então, a Lia me permite conectar esses recursos. Agora, olha só esse outro. Aqui é uma outra coisa Monteiro Lobato. Aqui eu estou falando do quê? Estou falando do município de São Paulo, o município do estado de São Paulo. Aqui é uma informação de cidade mesmo, ó. É uma cidade, é um município do Brasil, e aqui as informações sobre coordenada, população, enfim. Mas olha só que legal que eu tenho aqui embaixo, ó, tem o brasão da cidade e tal. Eu tenho aqui, eu tenho Freebase ID, mas eu tenho GeoNames ID. Quando eu entro em GeoNames ID, se eu clicar aqui, ó, onde eu vou? Eu vou cair no GeoNames Monteiro Lobato, cidade Monteiro Lobato no estado de São Paulo, que é o que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, como a cidade de Marília, mas agora eu estou indo para a cidade do Monteiro Lobato. Olha só, eu estou em bases diferentes, por meio de um ID, eu consigo relacionar uma coisa com a outra, né, dizer que informação que é aquela que é um ID, e aqui eu consigo buscar essa informação. Olha só, aqui eu tenho Monteiro Lobato, a cidade está numa altitude de 945 metros acima do nível do mar, é uma cidade que está dentro do estado de São Paulo, qual a população que eu tenho, quais as coordenadas geográficas, entre muitas outras coisas, nomes alternativos. Eu consigo, essas informações aqui, entre outras, né, eu consigo pegar dados desse Monteiro Lobato da cidade dentro do meu GeoNames. E dentro do GeoNames tem muitas outras informações além do Monteiro Lobato, além dessas informações que vocês estão vendo nessa telinha, que é só para mostrar um pouquinho, né? Mas tem outras aqui, ó, que a gente não tem tempo suficiente para poder ficar mostrando, mas tem várias informações aqui. Eu tenho aqui histórico da população no IBGE, tem muitas informações que o GeoNames tem que a gente podia explorar aqui, o nome em outros idiomas, enfim. Bom, e aqui embaixo é onde eu acabei de clicar. Tá? Então, percebam que a relação que existe é sensacional.
Como que eu crio conexões? Como que eu enriqueço dados? Um caminho é publicar dados. Né? Então, é publicar dados e relacionando meus dados da minha organização, com outra outras bases, permitindo enriquecer. Como que eu faço isso? Eu escrevi um texto, esse texto é esse Web Semântica, Fluxo para Publicação de Dados Abertos e Ligados. Esse texto aqui, né, eu tenho um pouquinho de uma estrutura de como você fazer, né, quais são os parâmetros iniciais para você publicar dados em formato de linked data, em formato semântico. Né? Então, depois quem tiver interesse pode ir lá no texto e dar uma olhada que vale a pena. É uma instrução de como você chegar lá. O que torna um acervo semântico? Estruturalmente, a capacidade de gerar relações semânticas no contexto. E, do ponto de vista da recuperação, a possibilidade de recuperar dados em formato semântico. Ou seja, eu consigo me conectar a um acervo e buscar dados em formato semântico. Como? Usando um Sparkle, por exemplo, uma linguagem Sparkle. A gente tem, esse aqui é um exemplo, pessoal, um projeto que eu tive a felicidade de participar, que é o Tainacan, que é um projeto para bibliotecas digitais, por exemplo, para repositórios digitais, como tem o DSpace, como tem outros, né, que permite você publicar dado em formato semântico. Então, permite você construir uma estrutura em formato semântico. Ele permite, por exemplo, você consultar dados em Sparkle Endpoint. Aqui tem um exemplo, né, do acesso ao museu, acesso ao Museu do Ouro, que está implementado com o Tainacan, e aí você vai lá, eu estou fazendo uma busca aqui, ó, eu consigo buscar dados. Tá? É uma API para buscar dados, e aqui eu consigo compreender semanticamente algumas informações que estão lá nesse repositório. Um outro exemplo é a Europeana, que é a grande base de dados da Europa, né, que constitui grande parte dos acervos da Europa. E olha só que legal, ela me disponibiliza esse Sparkle Europeana.eu aqui, ó. Então permite explorar fontes externas ligadas aos dados, como VIAF, Iconclass, GetVocabulary, nome de domínio, Wikidata, entre outras lá na Europeana. Mas olha só, vou fazer uma consulta na Europeana para ver quem que provê dados para os recursos para o acervo da Europeana. Se eu clico, vou copiar isso aqui. Queria parar isso aqui. Que eu vou pegar. Esses dados da Europeana aqui. Certo? E vou entrar lá na Europeana, abro uma telinha como essa, que é uma telinha de consulta, e eu vou fazer uma consulta aqui, ó. Tá, para buscar os dados. A ideia não é mostrar por que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo essa consulta, mas a ideia é mostrar o que eu posso recuperar. Então, simplesmente, eu estou batendo uma consulta lá na Europeana, eu quero saber quem são os provedores dos recursos que eu tenho lá. Tá? Então, o que ele está fazendo agora? Ele está procedendo uma consulta na base da Europeana e vai me devolver, olha só, aqui ele vai me dizer, ó, todas as bibliotecas, então aqui, ó, eu tenho universidades, eu tenho museus, eu tenho, enfim, eu tenho um monte de lugares aqui que são provedores de dados para a Europeana. Tem vários aqui, tá? Então, eu acabei de proceder uma consulta agora, direto nos dados da Europeana. E eu tenho uma outra, né? Poderia fazer outras aqui, ó, consulta objetos da Europeana ligados, né, ao conceito do GetVocabulary. Ou seja, eu poderia fazer uma consulta desse tipo. Ou então, eu posso pegar, por exemplo, aqui no DBpedia. Lembra, não tem a base DBpedia lá? Olha a pergunta aqui, ó. Isso aqui é um exemplo que tem em vários lugares. Vocês vão encontrar isso aqui em vários lugares. Selecione todos os países sem litoral com uma população maior que 15 milhões. Então, exemplo clássico lá do DBpedia. Eu pego essa consulta aqui, ó, pego isso aqui. E aí, eu abro lá o meu Sparkle do DBpedia e vou proceder uma consulta. Então, o que eu quero saber? Quais são os países sem litoral com população maior do que 15 milhões? Então, eu vou executar a consulta e ele vai me dizer aqui, ó, são esses países. Tá? Então, são países que têm população, uma consulta que eu fiz, a informação que está lá no DBpedia. Então, dá para fazer um monte de consulta, né? Porque é uma base de dados muito grande. E essas consultas eu consigo relacionar com dados que estão nas minhas bases, enfim, fazer muitas outras consultas. Concluindo. Então, na verdade, quando eu mostro para vocês essa questão da web semântica, do linked data, das bases com essas informações semânticas, e eu posso proceder consultas, né? Eu estou tentando colocar em vocês a minhopinha na cabeça de quê? De que vocês possam olhar para a base de vocês, né? Para o seu OPAC, para a base que você cuida, a base de informação, e pensar como é que eu posso tornar isso semântico, como é que eu posso fazer a minha base servir como referência para outra.
Então aqui eu apresentei informações técnicas e generalizadas do modo geral, né? A web semântica é uma realidade, né? Não é futuro, não, está acontecendo, né? A gente tem tecnologia para fazer tudo que eu mostrei aqui, né? Então tudo que eu falei já existe tecnologia, essas tecnologias foram aparecendo e foram evoluindo nos últimos 20 anos, né? Mas essa tecnologia existe. A gente tem que disponibilizar dados de forma aberta e semântica, esse é um caminho, não tem volta a isso. Quanto mais a gente quiser tornar a informação mais rica, né, e acabar com fake news, acabar com esse problema da informação que vem de qualquer lugar, a gente precisa ter essas informações vindo de bases consolidadas. Como que a gente faz para pegar essas informações de bases consolidadas e colocar em outros lugares? A gente tem que fazer relações semânticas, a gente tem que criar essas bases e permitir que elas sejam consultadas. Então, consumir dados abertos, semânticos e ligados é a chave para enriquecer qualquer tipo de ambiente de conteúdo. E aí eu vou deixar uma perguntinha no final, né? Qual é a informação com mais qualidade que se pode ter? E ela é gerada por qual profissional? Se você pegar hoje qualquer profissional por aí e perguntar assim, quem te dá a informação, né, pensando na melhor informação, no melhor tempo, quem é esse profissional que se forma para isso? Com certeza é o bibliotecário, é o profissional que trabalha com informação. O profissional que trabalha com informação, ele faz o quê? Ele se preocupa o tempo todo em dar a melhor informação. Agora, a gente tem nas bases de biblioteca, por exemplo, nos catálogos de biblioteca, né, a informação mais rica que existe, a informação mais trabalhada tecnicamente que existe, mas poucas bases, catálogos de biblioteca são semânticos. Eles poderiam servir como referência para uma porção de coisa, né, para uma porção de outras bases, mas a gente não consulta essas bases. Por quê? Porque geralmente elas não estão semânticas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar as nossas bases semânticas, tornar nossas bases disponíveis após passar por processo de link data. Bom, acho que era isso que eu queria falar. Queria agradecer a vocês, estou disponível para as perguntas. Então, falar um pouquinho sobre a questão semântica aí do link data e como tornar nossos catálogos semânticos. É isso. Obrigado, Liliana. Obrigado, pessoal. Muito bom, Eduardo. É uma visão bem ampla e moderna, né? Lógico que existe um viés aqui da computação que não é compreendido plenamente, né, por todos os bibliotecários. A gente sente um pouco falta dessa formação de computação, mas fica cada vez mais evidente, né, o quanto a computação e a informação trabalham juntas, né, e o cientista da informação, qual o papel que ele tem nesse cenário, né? A gente já está com algumas perguntas chegando aqui. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso que você comentou? Claro. Então, na verdade, quando eu mostro esse tipo de apresentação, né, e eu mostro coisas que são tecnicamente da computação, né, na verdade a minha preocupação não é que a pessoa aprenda isso, né? Eu acho que é importante você aprofundar um pouco, né, é importante você compreender, mas a minha preocupação é a pessoa saber que isso existe, isso é possível. Agora, muitas das coisas que eu falei, né, elas não saíram da cabeça de alguém que trabalha com computação. O cara da computação, ele normalmente, ele consegue fazer um programa que faça alguma coisa. Agora, essa alguma coisa que vai ser feita, normalmente sai da cabeça de outra pessoa. Então, a ideia é o quê? Que a gente compreenda quais as possibilidades, e a partir do que a gente compreendeu que essas possibilidades, a gente tenha, numa equipe de TI, né, alguém que possa nos ajudar a implementar esse tipo de coisa. Sim, e não é o link data, a web semântica, ela não é uma questão, como você deixou bem claro, só da área da informação, porque a gente tem uma aplicação para um universo geográfico, uma aplicação para um universo bibliográfico, que é o nosso caso. Então, de acordo com a área que eu estou atuando, eu vou trabalhar com as informações e relacionar essas informações de forma diferente, né, gerando produtos de informação diferentes. Bom, aqui a gente já tem algumas perguntas. Primeira pergunta é da Jéssica Pocchini. Como você avalia hoje a situação do software de biblioteca e a web semântica? Bom, eu não consigo falar sobre os softwares que são os softwares licenciados, né? Eu sou professor da disciplina de automação aqui na USP. Eu ensino para os alunos software de biblioteca.
eu não consigo falar sobre os softwares que são licenciados. O que eu digo para eles é sempre o seguinte, eu não consigo dizer que o software licenciado e o software livre, e aqui eu estou num ambiente do Sophia, né? Eu não consigo dizer qual que é melhor, porque isso é muito relativo, né? Em determinado momento, eu sempre falo para meus alunos, você tem que compreender a situação de uma biblioteca e compreender o que é a necessidade, né? E aí você vai adaptar, você vai escolher o software da melhor. Então, a escolha de um software é muito difícil. Essa questão semântica, então, os softwares pagos do modo geral do dia, hoje em dia, eu não tenho acesso a esse software, eu não consigo falar sobre eles. Tá? Talvez a Liliana consiga me responder melhor do que eu essa questão semântica relacionada, por exemplo, ao Sophia, mas sobre os softwares pagos eu não consigo responder. Eu consigo falar sobre o Aleph, né, da Ex Libris, que era o software que a USP usa, porque tem o contato, e sobre os softwares os softwares livres, que eu estou acostumado a trabalhar na minha disciplina, e que nenhum tem característica semântica. Eu não conheço nenhum software hoje, né, dos softwares que eu estou acostumado a trabalhar, que são softwares livres, que tenha algum recurso que permita você colocar semântica neles. Isso serve também para o Aleph, que era o software que a USP usa. Então, assim, agora, dos softwares pagos, do modo geral, eu não conheço, não consigo discutir, então, assim, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. O que eu posso falar do Sophia, em termos de semântica, é que o Sophia Web, ele nasceu no esquema RDF, tá? Então, a gente, no momento de construir o software, ele já nasceu com essa capacidade de explorar essa linguagem no futuro. A gente ainda não está explorando isso, mas no dia que quiser, o caminho já está pavimentado, né? Mas eu também não conheço, é uma coisa bastante nova, né, e a gente vê alguns projetos de biblioteca trabalhando, não necessariamente uma política de desenvolvimento de software, né, então são coisas distintas. Exatamente, isso tem muito a ver não só com o software, mas tem a ver com a política institucional, né, porque na verdade não é só você ter um software para fazer, você precisa ter todo um contexto. E aí depois o software vai contribuir, mas o software não é o que faz ou o que não faz, né? Tem todo um contexto aí envolvido. Normalmente a gente vê projetos com Link Data. Né? Então, por exemplo, você tem um acervo e esse acervo está organizado numa estrutura Link Data. Não é normalmente o catálogo todo, né? Bom, tem outras perguntas aqui. Agora é da Janaína Fialho. Qual o impacto da web semântica sobre a catalogação? Legal. Bom, eu acho que muda o contexto da catalogação. A questão da catalogação, que na verdade a catalogação é uma técnica, né? E aí você está dentro de um contexto da representação. A representação do modo geral, né, ela tem sido muito impactada pelo conceito de web semântica. A web semântica estabelece, dentro do que ela propõe de ontologias, de possibilidades, a mudança estrutural para o que você vai fazer em catalogação. Quando você vai catalogar, por exemplo, né, hoje em dia, quando você vai descrever um recurso, né, um recurso bibliográfico, por exemplo, e a gente aprendeu isso sempre, né, você pega um livro, por exemplo, você vai descrever lá informações a respeito daquele livro. Mas, por exemplo, quando você tem a possibilidade de relacionar esse recurso, por exemplo, eu acabei de falar de cidade, vou pegar da cidade da editora, né? Então eu pego lá o livro, a editora que produziu esse livro, eu coloco lá a informação da cidade no meu catálogo, né, na hora da catalogação. Se eu, ao invés de colocar o nome da cidade, colocar o link para os geonames, eu multiplico a possibilidade de informação do meu catálogo. Eu quero saber os livros que eu tenho na minha biblioteca, que são, por exemplo, que a editora está em cidades ao nível do mar, cidades de praia. Como que eu consigo essa informação? Eu consigo essa informação porque lá no meu GeoNames eu tenho a altitude das cidades. Ou que está dentro de um quadro, né, geográfico de tal espaço dentro do estado. Né? Enfim, isso é só um exemplo, né, mas eu tenho 1 milhão de exemplos. Toda vez que você pensa na catalogação, em você descrever o seu recurso, se você pensar em descrever esse recurso, imaginando que você pode relacionar ele com uma outra base, seja ela qualquer, você enriquece
muito o seu catálogo. Outra coisa, por exemplo, né, e aí eu não estou falando nem do software semântico, não. Eu estou falando de uma política de catalogação. Eu estou falando de uma política de, em vez de você colocar o nome da cidade, você colocar um link para acessar uma outra base. E aí deixar que um outro software venha e faça a relação. Isso serve para qualquer coisa, serve para um autor. Com certeza, se você vai descrever lá a informação sobre um livro, né? Um livro do Monteiro Lobato, por exemplo, a hora que você vai descrever lá na informação do autor, você vai colocar o nome do Monteiro Lobato, né? Ah, pode ser que eu tenha lá no meu catálogo de autoridades eu tenho informação de quanto que ele nasceu e quanto que ele morreu, a maioria das vezes não tem. Aí o que vai acontecer? Se eu pego, em vez de colocar o nome, eu coloco uma relação para uma base como o Wikidata, como o DBpedia, por exemplo, eu vou ter as informações a respeito do autor. Ah, eu quero pegar todos os livros que foram de autores nascidos em Taubaté. Olha como é que muda o contexto. Então, assim, eu acho que a influência da web semântica na catalogação, ela é imensa, né? A partir do momento que a gente começar a pensar semântico para criar os modelos de catalogação, a gente começa a mudar de patamar a maneira de recuperar os dados. A gente vai conseguir enriquecer enormemente as consultas que a gente faz a qualquer tipo de base. Isso serve não só para o catálogo de biblioteca, mas para qualquer outro catálogo de informação que a gente tenha. Isso serve para... E eu sempre falo, tá? A gente... eu não sou bibliotecário, né, de formação, mas coordenei curso de biblioteconomia, dou aula no curso de biblioteconomia, enfim. Eu acho que daqui para frente, né, todos os modelos, tudo que você pensar em catalogar qualquer informação, esquece livro de biblioteca, não estou falando disso, estou falando de, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, de um produto num marketplace, lá, de um e-commerce, por exemplo, esse dado, né, essa informação tem que ser descrita, ela tem que ser, o modelo de catalogação dela tem que estar sendo pensado semântico, ou seja, há um mundo de possibilidades, né, quando a gente sai um pouquinho de pensar dentro só do catálogo de biblioteca, mas quando a gente pensa em qualquer tipo de catálogo, a gente tem catálogo, pessoal, menu de iFood, menu de... tudo que a gente tem hoje, que a gente tem de tecnologia, a gente está o quê? Catalogando informação e possibilitando recursos e relações semânticas para isso. É que a gente acaba ficando num contexto mais reduzido, mas se a gente abrir a mente para pensar em relações semânticas e consultas que a gente pode fazer, dá para criar e dá para possibilitar justamente, lembra quando eu falei lá no começo do hotel para cachorro? Quando você descreve o seu dado muito bem, um software é capaz de recuperar a informação e chegar muito mais próximo do que o usuário precisa do que quando isso não acontece. Então, assim, eu acho que o impacto da web semântica, das questões semânticas na catalogação de um modo geral, ela é imensa, não só na catalogação dentro da biblioteca, mas em todos os modelos de catalogação que podem existir por aí, principalmente que eu enxergo a formação de bibliotecário para ocupar esses espaços hoje em dia do mundo digital, eu vejo como um conjunto de oportunidades aí absurdo. E tem também uma questão, né, específica do universo bibliográfico. Quando a gente olha o RDA, né, o RDA, ele, por ser construído em cima de modelo entidade de relacionamento, né, da família FR, agora o LRM, ele já é todo estruturado para a formação de triplas, né? Então, ele foi criado, de fato, para permitir que você faça uma descrição no nível semântico, né? Então, eu não tenho dúvida que a forma como a gente cataloga vai mudar radicalmente, né? E aquela coisa da biblioteca ser provedora de dados para a web, né? Eu sempre defendo isso, né? Já falei isso para você várias vezes, né? Eu sempre falo sobre isso, que a biblioteca tem que ser provedora de dados, né? Ela tem que prover informação, ela tem que... É a informação mais rica que se tem. Sim. Espera aí que tá entrando mais pergunta aqui. Aqui você já falou um pouquinho, né? Mas é uma pergunta da Juliana Venâncio. Como construir um site com os dados relacionados? Precisa de uma aplicação específica? Na verdade, assim, quando você vai construir um site, né, quando a gente fala de um site, tem vários contextos aí. Então, por exemplo, em geral, quando você vai construir um ambiente web e que você quer fazer um blog, por exemplo, né, você teria que construir duas estruturas, uma do texto e uma estrutura por baixo. Ou colocar isso numa ferramenta. Então, assim, você tem que ter ferramentas que garantam que esses dados possam ser consultados semanticamente. Eu não sei se é exatamente isso que ela está perguntando,
né? Mas não dá para a gente pegar e sair escrevendo HTML como a gente fazia, né? Faz no WordPress, por exemplo, né? Sem ter. Mas o que acontece é que hoje em dia, pessoal, a gente tem, por exemplo, num ambiente tipo WordPress, a gente tem plugins semânticos. Né? Você consegue puxar um plugin lá e criar relações das suas informações, estruturar com meta tags lá, né? E aí estruturar isso, relacionar com outros recursos, por exemplo. Mas, se você quer que o seu site seja uma base semântica mesmo, precisa ser um contexto um pouco diferente. Você precisa ter uma ferramenta tipo SICAM, por exemplo, né? Que é um dicionário de dados para consulta desses dados de forma semântica. Agora uma pergunta da Fabiola Vicentim. Como você vê a aplicação das ferramentas de representação de conhecimento, como ontologia, taxonomia, tesauro, na inteligência artificial e machine learning? Eu vejo, é o que eu falei no começo. É isso que me levou a estudar machine learning, é isso que me levou a estudar big data, enfim. Quando eu penso em dados, qual é o grande problema que a gente tem hoje? Uma imensidão de dados e a gente precisa compilar eles, né? Precisa encontrar informação ali que seja importante para tomar decisão do modo geral. O grande problema desses dados é que eles não têm nenhuma organização. Então, o que é importante? Qual que é o papel aí, né, dessas ferramentas, né? Posso chamar isso de ferramentas, talvez os tesauros, ontologias, tal. É justamente pegar esse conjunto de dados, esses mais variados dados que vêm de lugares diferentes, de fontes diferentes, em formatos diferentes, em dimensões diferentes, com grande problema, e tentar jogar isso numa organização, num modelo organizacional que inclua isso, ontologias, tesauros e ferramentas desse tipo, porque o processo de machine learning, que é um processo de inteligência de ciência de dados, ele só acontece no dado estruturado. Ele só acontece quando eu tenho o dado já organizado. Antes disso, tem todo um processo, né, de organização dos dados. Então, esse processo de organização, de limpeza, de estruturação, de compreender as dimensionalidades, enfim, todo esse processo que vem antes, que é uma preparação do dado, envolve muito essa questão da semântica. E é por isso que eu fui para análise de dados, assim, que eu tenho ido para análise de dados, beber um pouco lá para compreender. Por quê? Porque não tem como ser essa parte de formalização do dado, né? Se ela não acontece, não tem como você aplicar machine learning. Não tem como você pegar um conjunto de dados, né, e aplicar modelos de inteligência em dados todos bagunçados. O que se vende é isso. Eu pego um conjunto de dados, tá, as mais variadas fontes, mais variados formatos, e aplico inteligência. Sim, mas nesse processo no meio tem uma caixinha preta ali, que é como que você organiza e como que você formaliza esses dados. E nessa formalização existe, né, uma organização que pode, inclusive, ser uma organização semântica. Né? Você pode aplicar ali modelos de semântica para conseguir relacionar dados e melhorar o processo de recuperação. Está muito relacionado. Né? Os modelos de machine learning que a gente tem hoje, né, os mais variados, quando você tem a probabilidade dessas relações semânticas no conjunto de dados, os modelos funcionam muito melhor, te dão resultados muito melhores, enfim. Quanto mais rico for seu dado, mais rico é seu resultado. Então, tem tudo a ver. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, é da Kessia Marque. Como você vê a web semântica em ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo? Mesma coisa. Mesma coisa que um catálogo de biblioteca. Né? Quando a gente tem um Moodle, por exemplo, se eu conseguir constituir dentro do Moodle, porque no Moodle, na verdade, você tem o quê? Você tem um conjunto de informações, dados ali que você começa a produzir, né? E eu consigo relacionar esses dados com bases fora. Então, na verdade, quando eu coloco qualquer informação, qualquer objeto digital lá no Moodle e associo ele com uma base fora, né, eu consigo estabelecer relações semânticas desse recurso com conceitos que estão fora. Imagina que eu tenho uma base de estudo. Né? Imagina o seguinte, você está lendo um texto qualquer, um conjunto, ou vendo um vídeo, ou vendo um áudio, qualquer coisa, e ele está relacionado com uma base fora. Então, isso te dá um link para você ir lá e acessar essa base fora. Mas dentro mesmo da ferramenta,
criar a contextualização semântica ali pode ser muito importante, né? Você consegue melhorar o processo de compreensão quando você relaciona os objetos que você tem lá dentro. Então, a gente tem vários objetos digitais, né? Tem as provas, tem os recursos, tem as atividades, tem as enquetes, dá para criar relações semânticas lá dentro, relacionando esses próprios objetos dentro de disciplinas diferentes, dentro de cursos diferentes, dentro de recursos diferentes. Então, eu sempre enxergo a web semântica nada mais é do que criar relações, né? Então, sempre que você imagina qualquer ambiente de informação que você tenha, que você possa relacionar aquela informação com outra, garantindo que aquela relação tem um significado, isso é ótimo em todos os contextos, porque vai te permitir recuperar uma informação muito mais caracterizada, né? Muito mais compreensível do contexto que você tem. E aí é a base do aprendizado, né? Então é uma informação que te leva a outra informação, que te leva a outra informação, e isso é um fluxo infinito, né? Exatamente. Olha, tem muitos comentários, muitos elogios, muitos alunos e ex-alunos aqui também. Obrigado. Que se manifestaram, tá? Que você é muito didático, né? Que explica direitinho. Em termos de pergunta, né, a gente terminou aqui. Legal. Você gostaria de mais algum comentário? Falar um pouco do grupo de pesquisa? O que eu queria dizer, assim, do modo geral, é que normalmente quando eu faço esse tipo de abordagem, esse tipo de apresentação, que ela é bem, do meu ponto de vista, superficial, né, porque eu não aprofundo nos temas, né, eu estou apresentando o tema, é sempre tentar colocar uma minhoquinha na cabeça das pessoas, dizendo o seguinte: eu preciso pensar em tornar semântico o meu conjunto de dados. E esse tornar semântico o meu conjunto de dados, né, esse estruturar, pensar em estruturas que permitam relacionar meu conjunto de dados com outros dados, nos dá uma capacidade, né, primeiro, de oferecer o meu dado, né, oferecer a minha base, né, e segundo, consumir outras bases que são muito ricas. A gente tem muitas bases muito ricas por aí, né. A gente tem, por exemplo, algumas bases de artigos científicos, algumas bases de informações da área da saúde, por exemplo, que evoluiu muito na questão semântica, né? A gente tem várias bases na área de biomedicina aí que são super legais, de buscar informações e relacionar com os meus dados, que podem melhorar muito, né, a capacidade de compreensão do meu dado. Então, essas relações que acontecem, eu sempre digo que pensar com um dado relacionado com outra informação é sempre muito importante. Por quê? Nos faz colocar aquela minha aqui, ó. O que eu posso fazer aqui para tornar esse dado semântico? Será que eu poderia oferecer isso aqui para alguém? Será que eu poderia relacionar o meu dado com outro, trazer mais informação para uma consulta aqui? Como que eu enriqueço o meu processo de consulta? Como que eu melhoro a entrega da informação, né, para o meu usuário ou para o meu cliente? Como que eu faço isso? Então, tem muito dado hoje em dia disponível, tem muito dado aberto, né, e esses dados podem ser consumidos. Então, assim, essa questão envolve muitas coisas, mas eu sempre digo, porque o público que eu estou falando é sempre um público que está relacionado com a questão da produção da informação e gestão da informação do modo geral. Eu sempre digo que a gente tem a capacidade, né, e a condição de criar estruturas informacionais que levem esse tipo de coisa para outras pessoas e que a gente possa, por exemplo, servir como parâmetro para vários outros ambientes. Quando eu falo eu coloquei um selinho aqui de Creative Commons, por exemplo, aqui embaixo na minha apresentação, né? Mas, por exemplo, quando eu vou tornar um dado disponível, né, eu preciso saber se esse dado pode ficar disponível. Eu tenho que ter alguém que saiba sobre essas licenças, se o dado pode ser público ou não, como que eu faço isso. Eu preciso ter alguém que identifique quem está consultando, se está consultando realmente, né, o dado está sendo oferecido da melhor maneira, que eu possa melhorar o processo de feedback. Então, assim, eu preciso ter pessoas em posições estratégicas do meu processo de publicação de dados, né, de um modo geral, que são o que a nossa formação faz, que é a formação do bibliotecário, que é a formação do profissional da informação, as pessoas estão relacionadas à ciência da informação do modo geral. Então, eu entendo que a gente pode ocupar um conjunto grande de espaços aí, né, no mundo do modo geral, de ambientes que as pessoas estão publicando dados, né, tornando disponíveis os dados de um modo geral,
e que há muita oportunidade para a gente trabalhar em vários contextos aí, né, naquele modelo que eu mostrei lá nos quadradinhos onde eu tenho o modelo de publicação, cada quadradinho daquele lá é uma oportunidade de a gente ir e trabalhar com esse conjunto de informação, melhorar o processo dentro do ambiente de publicação de dados. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito propício hoje em dia, né, que está todo mundo dentro de casa, mexendo com a internet, a gente está muito propício para quê? Para trabalhar em contextos que melhoram a informação, melhora o processo de chegada, melhora o processo de entrega, melhora o processo de consulta, de consumo de dados. Acho que a gente está num momento propício aí para a profissional da informação. Muito bom, maravilha. Bom, acho que é isso, né? Agora encerrar as perguntas mesmo. Te agradeço novamente pela participação, eu acho que foi uma palestra bastante interessante. A gente deixa a apresentação no nosso canal do YouTube e a gente convida quem ainda não assinou o canal, assine o canal. A gente está produzindo, a gente já tinha um conjunto de atividades de fazer webinars, de fazer apresentações, e isso a gente ampliou agora nesse período de pandemia. Então tem bastante conteúdo lá no nosso canal do Sofia no YouTube. A gente pede para quem puder assinar para receber informações sobre novas programações. Então, mais uma vez, obrigado pela presença do professor Eduardo. Eu que agradeço. E agradeço a participação de todos. Obrigada e boa tarde. Obrigado, pessoal. Até mais.